Aquela tarefa importante está ali, te encarando. O relatório, o trabalho da faculdade, aquele projeto. Você sabe que você precisa fazer e de repente eu vou limpar a geladeira, organizar os livros cor por cor, vou pesquisar a história da batata, porque é muito importante, né? E essas coisas se tornam então do nada urgentes na sua cabeça. Esse sentimento tem nome e ele nos assombra. É a procrastinação. A gente se sente culpado, preguiçoso, indisciplinado, mas e se tudo isso estiver errado? E se eu te dissesse que a procrastinação não é um defeito de caráter, um problema da sua natureza, da sua personalidade, mas sim um mecanismo de sobrevivência que deu errado? E que o nosso objetivo aqui hoje não é declarar guerra contra ela, mas entendê-la definitivamente, para que finalmente a gente tenha algum controle. Então pega aí o seu bisturi mental, porque hoje nós vamos colocar a procrastinação numa mesa de cirurgia. Bem-vindos à anatomia da procrastinação. Se você não me conhece, eu sou Harrison, sou psicólogo, e nesse canal aqui a gente fala de psicologia, de comportamento humano e de formas práticas de você aplicar a psicologia aí no seu dia a dia. Vamos falar então sobre o seu cérebro e entender a procrastinação? O seu cérebro em guerra, na verdade, que é o palco de batalha onde acontecem essas coisas. Para entender por que você procrastina, você precisa entender a guerra civil que acontece aí na sua cabeça 24 horas por dia. De um lado, a gente tem o córtex pré-frontal, que fica bem aí atrás da sua testa mesmo. Pensa nele como um planejador do futuro. É o adulto da sala, sabe? Ele pensa em metas, em consequências, em resultados, no seu eu de amanhã. E do outro lado, a gente tem o sistema límbico, que fica lá no centro do seu cérebro. A gente vai chamar ele de o macaco da gratificação imediata. Ele não se importa com amanhã, ele quer recompensa agora e ele quer fazer o que é fácil, que é o prazer do fácil, foge de tudo que é difícil, acha chato ou assustador. Procrastinar é o que acontece quando o macaco sequestra um navio. A tarefa que está na sua frente parece difícil, ameaçadora, e o macaco, então, em pânico, ele puxa uma alavanca de emergência mais próxima ali, que é um vídeo de um gatinho, uma rolada no Instagram, ou aquele qualquer coisa aí que você gere um alívio imediato para você. E o planejador, onde é que ele fica? Bom, ele é mais fraco e ele se cansa fácil. Muitas vezes ele só desiste da briga mesmo, porque vai dar muito trabalho, vai gastar muita energia e seu cérebro não quer gastar energia. Mas por que o macaco se assusta tanto? O que ele está vendo que o planejador não está vendo? E para isso a gente precisa aprofundar essa dissecação. Vamos dissecar, vamos abrir com o bisturi esse seu coração emocional, que é a verdadeira causa da procrastinação. A procrastinação em si não é o problema. Presta atenção nisso que eu estou te falando, tá prestando atenção? A procrastinação não é o problema, ela é o sintoma. É um alarme de fumaça. E para apagar o fogo, a gente precisa descobrir onde ele começou. O fogo, ele quase sempre está nas nossas emoções. Claro, né? As emoções que incendeiam. A procrastinação é a nossa tentativa meio desajeitada aí de não sentir algo desconfortável. Qual é o sentimento que você está evitando? É medo? Se o medo for a principal causa, medo de falhar, e você pensa assim, tipo, e se não ficar bom, né? Ou o medo de ser julgado, então, o que vão pensar de mim, meu Deus? E até o medo de sucesso mesmo. E se eu conseguir e as expectativas sobre mim aumentarem, sabe? A gente pode pensar essas coisas. É mais seguro não fazer nada do que confirmar essas nossas inseguranças. E se for perfeccionismo, então, em vez de medo?
Bom, perfeccionismo é um medo disfarçado de padrão de qualidade. É a fantasia de um resultado que é perfeito, e essa fantasia é tão grandiosa e intimidadora que a tarefa de começar parece impossível para você. Então a gente acaba preferindo a segurança do eu ainda não comecei do que a ansiedade de não estar perfeito depois que você fez. E se não for nem medo e nem perfeccionismo, e se for sobrecarga, então? Bom, se for sobrecarga, é porque a tarefa parece um monstro gigante e disforme. Tipo, escrever o seu trabalho de conclusão de curso aí, o seu TCC, né? Por onde eu vou começar? E aí a mente trava. Procrastinar se torna então a única saída lógica para um cérebro que está travado, que está sobrecarregado. E se não for então nem medo, nem perfeccionismo, nem sobrecarga? Bom, talvez então seja tédio e falta de significado. Se uma tarefa parece inútil ou absurdamente chata para você, o macaco dentro de nós aí vai fazer tudo para nos levar para algo mais estimulante. E hoje o que não falta é algo rapidamente estimulante. Tem algo aí no seu bolso ou na sua mão que você está me assistindo agora que te oferece isso 24/7. A procrastinação é a sua mente tentando te proteger desses sentimentos. É uma péssima estratégia, é sim, mas a intenção é boa. E agora que a gente sabe disso, a gente pode então parar de culpar a gente e começar a usar as ferramentas certas. Qual é o antídoto então? Quais são as ferramentas cirúrgicas, já que esse tema anatomia está aqui nesse vídeo, né? Bom, guerrear contra o macaco com força bruta não vai funcionar. Por quê? Porque ele é mais forte. O sistema límbico é mais forte que o seu córtex pré-frontal, falando de cérebro, né? Então a gente tem que ser mais esperto. Se a gente não é mais forte, então vamos ser mais esperto. Vamos lá, vou te dar 3 dicas. A primeira é a regra dos 2 minutos. Essa ferramenta é para vencer a sobrecarga. A meta não é escrever o seu TCC, o seu relatório. A meta é abrir o Word e escrever uma frase, uma linha. Só isso. Qualquer um pode fazer algo por 2 minutos. E o segredo é que a inércia é maior do que a barreira. Você já ouviu falar da primeira lei de Newton? Um corpo permanece em movimento até que uma outra força haja sobre ele? Pois é. Uma vez que você começa, continuar é infinitamente mais fácil. Engana o macaco para dar essa partida, para dar esse kickstart. Segunda dica: quebra em pedaços mínimos. Segmente o que for grande. Essa é uma arma que vai contra o perfeccionismo e o medo. Lembra que eu falei agora há pouco? Uma tarefa que é assustadora, como, sei lá, montar uma apresentação para o trabalho, vira uma lista de tarefas ridículas então, uai. Vamos criar um novo PowerPoint, vamos escrever um título do primeiro slide, depois eu vou listar 3 tópicos para falar, e assim por diante. Cada passo fica tão pequeno que não assusta esse macaco. Terceira dica: agende a distração. E essa é uma negociação com o macaco. Em vez de você lutar contra a vontade de se distrair, agende essa vontade de distrair. Usa a técnica Pomodoro, por exemplo. Então é tipo assim: ok, macaco, vamos focar aqui totalmente por 25 minutos, sem interrupções. Hiperfoco por 25 minutos. Depois eu te prometo que eu te dou 5 minutos de Instagram sem culpa. Isso satisfaz a necessidade de recompensa dele, mas nos seus termos. Você cria regras, você cria contenções. Você entende que eu estou falando aqui da arte de procrastinar? Percebe que eu não falei nunca de como que você elimina a procrastinação, porque você não elimina a procrastinação. Você tem que aprender a arte de procrastinar, porque ninguém dá conta de fazer as 550.827 tarefas que você tem para fazer. Ninguém dá conta. E agora, então, qual que é a reviravolta final? É a arte de procrastinar. E se eu dissesse para você que nem toda procrastinação é ruim? Lembra da nossa tese? O objetivo não é eliminar a procrastinação, é gerenciar. E isso inclui aprender a usar a procrastinação estratégica.
A procrastinação destrutiva é quando você evita uma tarefa de alto impacto para fazer algo inútil. Já a procrastinação estratégica é quando você adia intencionalmente uma tarefa como parte de um plano maior. Quer exemplos? Vou te dar, porque na prática fica mais fácil de entender. Adiar um projeto criativo para deixar as ideias incubando na sua mente. Adiar tarefas de baixo impacto, tipo responder e-mails não urgentes, para focar na tarefa mais importante do seu dia, aquele seu 20% que é vital para você. Adiar uma decisão importante até ter mais informações ou estar num estado emocional mais calmo, sabe? A diferença é a intenção. Na procrastinação destrutiva, você é uma vítima da sua evitação. Já na estratégica, você é o arquiteto do seu tempo. Entende isso? E se você entende isso, então a anatomia está completa. A procrastinação não é um monstro, ela é um mensageiro, um sinalizador emocional para você. Da próxima vez que você sentir uma vontade irresistível de limpar a geladeira em vez de ir trabalhar, não sinta culpa, sinta curiosidade, sabe? Para ali por um segundo e se pergunta: ok, qual é o sentimento que eu estou tentando evitar agora? É medo? É tédio? É ansiedade? Só de você se fazer essa pergunta, você já tira o poder do seu piloto automático e ela te devolve consciência. O objetivo dessa jornada não é transformar você num robô de produtividade, tá? Não é fazer da sua vida um Excel existencial, não é isso. É transformar você num ser humano mais intencional, que entende as engrenagens da sua própria mente. Alguém que sabe quando agir, quando pausar e o mais importante de tudo, por que pausar. Se você curtiu esse vídeo, dá aquela moral para nós, aquele pack que você sabe que ajuda bastante, curte, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que tem problema com procrastinação. Hoje está muito na moda esse negócio, né, cara, de elimine a procrastinação, nunca mais procrastine ou coisa do tipo. Isso é tudo clickbait, é tudo coisa que o pessoal faz sensacionalismo para vender. A verdade é o que eu te falei hoje. Você não consegue eliminar a procrastinação. Você tem que aprender a arte de procrastinar de forma intencional e de forma consciente. Assim você consegue descansar quando precisa, pausar quando precisa, pegar aquele impulso e depois ir mais forte e mais rápido. Um abraço para você. Tudo de melhor sempre e bons pensamentos.